Queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje é um dia de graça e favor. Glorificamos o nome santo de Jesus, nosso Salvador, que nos amou primeiro. Que a palavra do Senhor venha como refrigério para a alma, como luz para o entendimento e força para o coração. Que o Espírito Santo seja nosso guia fiel e que a doce presença do Pai permaneça viva entre nós todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Atos, capítulo 9. Vamos ler do verso 32 a 42. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Depois, virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos: acabou, não tem mais jeito. A doença, a perda, o desespero, tudo parece gritar que a esperança morreu. Mas a palavra de Deus nos mostra hoje 2 histórias onde o impossível foi quebrado. Em Jope, uma mulher amada estava morta. Em Troade, um jovem caiu de um 3º andar e morreu. Mas Deus tinha um plano maior. E se hoje Ele quer agir na sua vida assim? Imagine por um momento um quarto silencioso, lágrimas rolando no rosto de viúvas que mostram, com mãos trêmulas, os vestidos que uma mulher chamada Dorcas costurava com tanto amor. O corpo dela está estendido ali. A morte parece ter vencido. Mas então entra Pedro. Ele se ajoelha, ora, e do silêncio da morte ecoa uma ordem viva: Tabita, levante-se. E ela se levanta. Agora, pense em outra cena. É noite. Um culto longo, cheio de palavra e expectativa. Lá no alto do 3º andar, um jovem, Eutico, começa a cochilar. De repente, um corpo despenca da janela
gritos, correria. Ele está morto. Mas Paulo desce, se debruça sobre ele e, com fé e compaixão, diz: não se assustem, pois ele está vivo. Esses relatos não são apenas histórias do passado, são mensagens vivas para mim e para você hoje. Agora, vamos mudar de cenário, mas não de tema, pois a fé e a provisão de Deus continuam a nos surpreender. Estamos em um sábado à noite, em um encontro de irmãos para partir o pão. O apóstolo Paulo estava lá, e ele, como era de se esperar, estava empolgado, falando da palavra de Deus. Tão empolgado que continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. A sala estava cheia, iluminada por muitas lamparinas, e vejam só, havia um jovem chamado Eutico. Ele estava sentado na janela, e com o tempo e o sono batendo, acabou adormecendo. E o que aconteceu? Ele caiu da janela, lá do terceiro andar. Imaginem o pânico. Correram para socorrê-lo, mas infelizmente ele estava morto. É a vida real, não é? Cheia de imprevistos, de momentos em que a gente se distrai, em que o cansaço bate e as coisas fogem do nosso controle. Quantas vezes nos sentimos como Eutico, caindo de uma janela da vida, seja por cansaço, por distração, por um erro que cometemos? Momentos em que parece que não tem mais jeito? Mas mais uma vez a história não termina em desespero. Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: não se assustem, pois ele está vivo. E assim como no caso de Dorcas, a vida retornou. Paulo subiu novamente, comeu, continuou falando até amanhã e depois foi embora. E o que aconteceu com Eutico? Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece ter acabado. Um sonho que morreu, um relacionamento que fracassou, uma esperança que se apagou. Mas escute, a morte não é o ponto final quando Deus escreve a história. Dorcas estava morta. Eutico também, mas Jesus é aquele que traz vida ao que estava morto. Não importa o que você perdeu, Ele pode restaurar. Às vezes, é no momento mais escuro da noite, na dor mais profunda, que o milagre começa a acontecer. Pedro orou, Paulo orou. Não foi sobre rituais elaborados, foi sobre fé viva. E essa fé não é só para os grandes homens e mulheres da Bíblia, ela é para você também. Você pode dizer: mas eu sou fraco, já errei demais, Deus não me escutaria. Mas Ele escuta sim. Ele conhece suas lágrimas. Ele vê seu quarto secreto. Ele entende suas pausas, seus suspiros, seu silêncio. Se Pedro orou e Tabita reviveu, se Paulo orou e Eutico voltou à vida, por que o seu pedido de socorro seria ignorado? Note que em ambas as histórias havia uma comunidade. Pessoas que choravam, que se preocupavam, que sentiam a perda. Sabe o que isso nos ensina? A igreja é corpo, é cuidado, é família. Hoje talvez você esteja como Eutico, meio distraído, cansado, tentando acompanhar, mas caindo. Ou como Dorcas, alguém que sempre ajudou, mas agora precisa de ajuda. Seja qual for sua posição, saiba que há uma igreja viva que deve te abraçar. E mais importante, um Deus presente, que te levanta. Eutico caiu de uma janela, literalmente. Quantos hoje têm caído, não de lugares altos, mas em fé, em ânimo, em vontade de viver? Às vezes o peso do mundo parece empurrar a gente janela abaixo. Mas a boa notícia é: Deus não te deixa caído. Talvez ninguém viu sua queda. Talvez te culparam por dormir, por ser fraco. Mas Deus vem ao teu encontro e diz: levanta. Ainda há vida em você. Ainda há um propósito. Quando Dorcas foi restaurada, toda a cidade de Jope ouviu. Quando Eutico reviveu, a igreja foi animada. Se você acha que sua vida não tem impacto, está enganado.
Sua restauração será testemunho para muitos. Deus não quer apenas te levantar, mas usar a sua história para levantar outros. Levanta porque ainda há muito a viver. Talvez você se sinta sem forças, mas o Espírito de Deus está sussurrando hoje. Filho, filha, levanta. Ainda não acabou. Ainda há vida em você. Não desista. Não pare. Você não caiu para ficar no chão. Você foi feito para levantar e andar de novo, com passos firmes, com fé renovada, com esperança no coração. Amigos, essas duas histórias, a de Dorcas e a de Eutico, são um convite a olhar para nossa própria vida. Você se identifica com a dor da perda, a tristeza que consome como as viúvas que choravam por Dorcas. Ou talvez você se veja em Eutico, sentindo o peso de uma distração, de uma queda, de um erro que o deixou sem forças. Não importa qual seja a sua história, a mensagem é a mesma. Há esperança em Jesus. Ele é o Deus que cura as feridas, que enxuga as lágrimas, que restaura o que parecia perdido. Ele é o autor da vida, e o seu amor é incondicional. Talvez hoje você precise de um toque de Jesus na sua vida. Talvez você precise que ele te diga, levante-se. Não importa a situação, ele tem o poder de transformar sua realidade. A fé em Jesus não é um conto de fadas. É uma força real que pode mover montanhas e trazer a luz onde só há escuridão. Pense nisso. Dorcas foi ressuscitada e a fé se espalhou. Eutico foi levantado e a alegria contagiou a todos. Quando Deus age em nossas vidas, não é só para nós, mas para que o seu amor e o seu poder sejam manifestados ao mundo. Hoje quero te convidar a confiar nesse Deus maravilhoso. Se você está passando por um momento difícil, se a esperança parece distante, se a dor te consome, lembre-se dessas histórias. Elas nos mostram que o impossível é apenas uma questão de perspectiva para Deus. Permita que a fé em Jesus te abrace. Permita que Ele te levante. Ele está batendo a porta do seu coração, pronto para entrar e fazer morada. Basta abrir. Não há nada que Ele não possa restaurar, nada que Ele não possa curar. Oração. Senhor Deus, Tu és o Deus da vida, da restauração e dos recomeços. Hoje, diante da Tua palavra, nós reconhecemos nossas quedas, nossos cansaços, nossas perdas. Mas também nos abrimos para crer que Tu ainda fazes milagres. Levanta, Senhor, aquele que caiu no ânimo. Acorda aquele que adormeceu na fé. Ressuscita os sonhos que pareciam enterrados. Traz vida onde a morte tentou calar a esperança. Como Pedro, queremos orar com fé. Como Paulo, queremos confiar no Teu poder mesmo no meio da noite. E como Dorcas e Eutico, queremos nos levantar com vida nova para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, o Cristo vivo. Amém.